esse tema aqui, ó. Como acabar com a barriga postural e com a dor lombar? Acho que não, né? Acho que não interessa. Eu não conheço quase ninguém com esse problema. Brincadeiras à parte, a gente fala muito que a gente se preocupa com a estética do abdômen, né? O que eu recebo de gente na academia ou no meu consultório falando que tem uma barriga gigante, e tem gente que é magra, mas tem barriga. Por que que tem barriga, gente? Má postura. E eu vou explicar para vocês agora direitinho, passo a passo, por que que isso acontece e que exercícios vocês podem fazer para ajudar. Fechado? Por que que eu coloquei dor lombar nessa mesma aula? Porque vocês vão ver que esses dois assuntos estão muito, muito, muito relacionados, praticamente diretamente relacionados. Fatalmente, se a pessoa ainda não tem uma dor lombar, ela vai ter em algum momento da vida dela aí, e vice-versa. Se ela ainda não tem uma barriga postural, ela vai adquirir uma. Então, vamos lá. Temos alguns padrões posturais. Continuando o assunto da primeira aula, para quem está me acompanhando desde a parte da corcunda e dos ombros caídos, essa foto que vocês estão vendo aí dessa menina, gente, ela é de uma pessoa que está com corcunda e com a cabeça projetada para frente, certo? Agora, pensando aquilo que eu comentei, que o corpo ele é integrado, tá? O corpo ele responde a todas as mudanças e alterações de postura e ele vai se compensando para que a gente continue em pé, bípede, para a gente continuar aí reagindo contra a ação da gravidade. E aí, no caso, a barriga postural, ela vem de alterações da nossa pelve. Então, quando a pelve roda para frente, quando a pelve roda para trás, qualquer das situações aí, ela é ruim, tá? E ela pode causar essa barriga. Agora, no caso dessa menina aqui com a hipercifose, com a corcunda, o que aconteceu com o quadril dela? Olha nessa fotinho aqui, tá? Então, ó, a bunda entrou pra dentro e o quadril rodou nesse sentido, tá vendo? Então, a gente tem aí uma barriga projetada pra frente, a cabeça também, tá? E a gente precisa fazer aqueles exercícios lá para ajudar, associado a um trabalho de fortalecimento aqui do core. A gente vai falar sobre isso e eu vou falar os melhores exercícios, tá? Que eu costumo prescrever. Bom, mais um padrão aí de rotação da pelve. Olha esse videozinho aqui. A pelve rodou agora em sentido de uma hiperlordose. Sabe quando a gente tem aquele bumbum empinado demais? Ó, eu reduzo o espaço na lombar, que eu tô mostrando aqui, eu aumento a pressão nessa região e a barriga ela é projetada para frente, ó. Vou pôr o play de novo pra vocês verem. Ó o que acontece. Isso também porque tem uma fraqueza aqui desses músculos, certo? Tá? Olha outra causa aí que pode estar influenciando a postura de hiperlordose e como consequência uma barriga projetada para frente. Olha o joelho dessa pessoa, gente. Isso aqui é o famoso joelho hiperestendido, tá? Sabe quando você tem... É muito fácil de olhar, porque a nossa articulação, ela deveria ter um alinhamento neutro, tá? E algumas pessoas, quando estendem o braço, o cotovelo, a perna, vocês percebem que elas passam desse alinhamento, tá? Elas podem ter aí quadro de frouxidão ligamentar, tá? Então, no caso do joelho, que a gente chama de joelho hiperestendido, a compensação que o nosso corpo faz em relação a esse joelho aqui é essa projeção da pelve, tá bom? Que vai gerar o mesmo problema. Se você começou com a barriga postural e dor lombar por causa do joelho, por causa da pelve, por causa da corcunda lá em cima, eu não sei o seu caso, mas vocês entenderam que várias dessas coisas podem levar à mesma situação? Tá? Isso que eu tô querendo dizer. São padrões comuns que a gente encontra. Agora vamos a algumas coisas mais específicas que talvez alguns de vocês não conheçam, tá? A gente tem aqui um músculo muito importante chamado ilio-psoas, tá? É esse cara que eu tô mostrando aqui. Qual que é o papel do ilio-psoas? Ele é um músculo, gente, que ele sustenta a nossa coluna lombar. Olha como ele se fixa na lombar aqui, lá pela lateral, tá vendo? De um lado e do outro.
esse é o músculo que eu comentei na primeira aula que faz a flexão do quadril, né? Então, se eu vou dobrar a minha perna assim, ó, puxar a minha perna para cima, esse cara que tá me ajudando, um dos principais flexores do quadril. Bom, o que tem a ver esse iliopsoas com a minha barriga postural, Marina? Vou te explicar. Olha nessa foto aqui. Nessa foto aqui a gente tem uma postura equilibrada. E aqui, ó, esse aqui é o iliopsoas, ó, ele é igual um pilar aqui sustentando a coluna lombar. Se esse cara aqui está encurtado, tá, ou travado, grão com a fáscia totalmente presa, o que acontece? Ele traciona a coluna lombar e roda a pelve para frente, formando aqui um aumento da curvatura, que é o caso da foto que eu estou mostrando agora aqui. Então, eu tenho um aumento de compressão nessas vértebras, que pode me gerar dor lombar, e eu tenho também a rotação da pelve, que projeta a minha barriga para frente. Entenderam? Então, pode ser que vocês tenham, quem tem barriga postural, um encurtamento aí que tem que dar uma atenção para o iliopsoas, tá? E a gente vai falar sobre esses exercícios já já. No final da aula eu vou dar os exercícios, tá, gente? Bom, olha esse vídeo, ele mostra exatamente o que eu acabei de explicar. Quando o iliopsoas está curto, olha como ele puxa a lombar, ó. Ele puxa para frente e aumenta a curvatura. Dá para visualizar direitinho. E não é só ele não. Olha agora esse músculo da coxa aqui, ó, o reto femoral. Ele também é um flexor do quadril. Quando ele tá curto, esse cara aqui da coxa, da frente da coxa, ele também faz com que aumente a lordose da lombar e a barriga. E o quadrado lombar, ó, agora eu vou mostrar o quadrado lombar aqui nas costas. Quando ele tá curto, ele também traciona a pelve nessa direção. Ou seja, eu comecei falando do psoas, mas esses três músculos aqui, esses três caras que eu acabei de mostrar, são aí grandes vilões que a gente precisa avaliar. Ah, mas como eu vou saber isso, gente? Calma, eu vou dar os exercícios, vocês vão entender. Vocês vão fazer os exercícios, vocês vão sentir na hora. Nossa, queima muito. Nossa, eu não consigo. Tá encurtado, tá? Ah, quer dizer que para melhorar minha postura eu preciso alongar? Putz, você tá chegando a essa conclusão, eu fico feliz, porque é isso mesmo. Mas nem tudo é só alongar. Os músculos que aparecem em amarelo aqui são os músculos que ficam normalmente mais fracos, que estão com fraqueza perante uma situação de hiperlordose e de barriga postural. Vou pôr de novo, ó, assiste lá. Então, a gente está falando dos músculos do core, aqui, tá? Que moram na região abdominal. Estamos falando do glúteo máximo e estamos falando do posterior de coxa, tá? Ó, hamstrings, os isquiotibiais que moram na parte de trás da perna. Então, também precisamos cuidar da força desses caras. Agora, minha parte favorita. Tô mostrando para vocês aí uma foto. Tá vendo que tá circulado em azul? Essa parte esbranquiçada na foto, gente, é a famosa fáscia que eu expliquei para vocês aí na primeira aula, tá? Ela aparece mais aqui porque essa é uma região extremamente espessa, onde a fáscia ela tem muito mais ancoragem, é uma fáscia maior, tá? E por quê? Justamente porque essa é uma região que sofre muita sobrecarga. Então, o nosso corpo, como eu falei, ele é muito inteligente. Ele tem esses pontos de ancoragem mais fortes nos lugares onde a gente tem que ter mais, onde a gente recebe mais sobrecarga, tá? Estamos falando de um lugar também próximo ao nosso centro de gravidade. Bom, esse cara aqui, essa fáscia que a gente chama de fáscia toracolombar, a fáscia, ela é muito, muito, muito importante no caso da dor lombar, né? Tem dados que falam que, assim, 80% dos casos de dores lombares estão relacionadas, direta ou indiretamente, a alguma disfunção na fáscia. Essa fáscia deve estar presa, deve estar encurtada, deve estar desidratada, e a gente precisa fazer exercício para essa fáscia, certo? Tá? O que faz essa fáscia ficar encurtada? Gente, só o fato de vocês estarem sentados todo dia trabalhando, tá? Isso já é muito para o nosso corpo. É muita carga para a nossa fáscia lombar, tá? Aí vocês perguntam, mas o que é muito? Quantas horas que eu posso ficar sentado trabalhando? É difícil responder essa pergunta, mas eu te digo uma coisa. 2 horas
que você fica sentado direto, isso já é demais, tá? Então eu costumo recomendar que as pessoas de 2 em 2 horas façam aí uns breaks para se alongar. Eu costumo levantar quando eu começo a sentir as minhas costas e fazer isso aqui, ó. Eu projeto para frente, tá? Para dar uma soltada. Depois eu alongo um pouquinho assim também, ó. Solto minha cabeça, vou para um lado, vou para o outro. Eu faço alguns movimentinhos para informar o meu corpo e fazer esses tecidos deslizarem. Ficou lá achatado o dia inteiro, esquece, vai ter dor mesmo. Você pode ser até treinado, você pode fazer muita coisa na academia. Reparem que a gente não está falando só de pessoas sedentárias, tem pessoas que treinam e convivem com esse problema, tá? E aí é aquela coisa, o corpo é inteligente, ele sente que tem uma sobrecarga maior, a gente sente que tem um ponto de atenção nessa região lombar, com uma instabilidade, ele vai lá e começa a depositar colágeno, aí vai ficando uma face mais densa, mais tensa, né? Cada vez mais dura, gente. E eu vou mostrar para vocês agora também, já, uma foto para vocês verem o que é uma face saudável, como que é o aspecto, como que ela funciona e como que é o aspecto de uma face não saudável, tá bom? Com contratura, enfim. Olha isso. Aqui do lado esquerdo, todos os vídeos estão passando uma vez só, mas aqui do lado esquerdo em cima, eu tenho uma face que está saudável. Olha como ela é elástica, tá? Eu faço os meus movimentos, ela vai e volta, tá bom? Tem deslizamento, tem água, tem ácido hialurônico, tem um monte de coisa que passa lá dentro que facilita esse movimento e esse deslizamento dessas fibras, tá bom? Lembrando que esse tecido, ele tá prendendo o músculo, ele tá por cima do músculo, gente. Então, é aquela história da calça jeans. Se eu tenho o meu músculo aqui e uma face aqui em cima, se ela tá mexendo, o músculo ele tem liberdade para mexer. Se eu tenho uma face que está completamente dura e gruda o músculo, eu vou tentar me movimentar, eu tô travado, né? Então, daí que vem a expressão estou travado, tá? Muito ligado com o tecido conjuntivo. E aí, quando essa face está saudável, olha só o que acontece quando a gente se movimenta. Ela ajuda, ela é elástica, ela ajuda os nossos músculos, ela transmite a força de um músculo para outro quando a gente vai se movimentar. Olha aqui o caso de um exercício que trabalha muito a face lombar, tá? E aí a face tá deslizando, tá bonitinho, maravilha. Agora querem ver o desastre? Olha a face de uma pessoa que tá inativa, né, sedentária, ou uma pessoa já muito mais velha, que nunca treinou. Ó lá, sentada na frente do computador. Vocês viram as fibras aqui, ó? Tudo bagunçado. Esse é o aspecto, tá? Que de uma face não hidratada. Aí, eu quero que vocês vejam aqui embaixo agora também. Esse vídeo aqui é muito legal, porque ele mostra do lado esquerdo a face de um braço que foi imobilizado, sabe? Que uma pessoa que quebrou o braço, aí teve que ficar engessado. Olha o que aconteceu com o tecido, antes e depois. Vou pôr o vídeo de novo para vocês verem. Quando a pessoa imobilizou e depois que ela tirou o gesso, ó. Olha o que aconteceu de densificação. Antes estava assim e depois ficou assim, ó. Viram? Então, a falta de movimento fez com que aquele tecido travasse ainda mais, tá? Então, assim, é muito incrível e isso é pro resto da vida, gente. Pra gente ter uma boa postura, a gente precisa se movimentar. Não tem nenhuma terapia. Se você tem dor, bota uma coisa na sua cabeça. Você vai fazer cirurgia, se você vai fazer, sei lá, choquinho, laser, tudo isso ajuda? Ajuda, mas assim, você não vai parar de fazer, não pode parar de fazer exercício e movimento. Parou, vai voltar tudo de novo. Esquece, mais cedo ou mais tarde. Nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, tá? A gente precisa do movimento para ter saúde biomecânica. E aí, um outro cara aí muito importante, né? Eu tinha mostrado no começo da aula o quadrado lombar. Olhem aqui nesse vídeo aqui da esquerda que tá mostrando um pouquinho da função do quadrado lombar, ó. Ele faz o movimento de inclinar a nossa pelve, ó.
Tá vendo? Ele puxando lá atrás. O que mais que ele faz? A flexão lateral do tronco, olhem lá, ó. Tá vendo quando a gente faz abdominal lateral? Toda vez que a gente inclina assim pro lado, a gente tá usando o quadrado lombar. E ó, no começo do vídeo, de novo, quando a gente inclina pra frente e pra trás, a gente também tá usando o quadrado lombar, tá? Esse músculo, ele mora, vamos olhar aqui do lado direito agora. Ele mora aqui, ó, nas costas, tá? Ele começa aqui na 12ª costela, que é a costela flutuante, e ele vai até a base do quadril aqui, do ilíaco, tá? Do ilho, na verdade. Então, o quadrado lombar, ele é um músculo que, na grande maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, tem uma rigidez tremenda. E aí é o caso daquilo que eu expliquei, de um músculo que ele fica encurtado, achatado, e ele não consegue, a gente não consegue muito dar força para ele. Ele precisa ter força para estabilizar a nossa coluna, mas como ele está travado, as fibras elas não deslizam, né? Não tem como eu fazer um trabalho eficiente de força antes de soltar e mobilizar essa região. Então, entendam o porquê que cada exercício faz mais sentido depois, tá? E aí, falando sobre, pra gente terminar a questão de postura e de alinhamento, eu quero ensinar para vocês um último conceito antes da gente ir para os exercícios, que é um conceito que se chama tensigridade. Vocês já entenderam o que é fáscia, né? Antes vocês pensavam que a coluna de vocês funcionava assim, ó. Então, eu preciso estar alinhado, né? E uma pedrinha em cima da outra, uma vértebra em cima da outra. Só que o nosso corpo, ele não é assim, porque o nosso corpo, ele se movimenta. Essas pedras aqui, elas não se movimentam. Se eu empurro isso aqui, tudo cai. Como que é o nosso corpo, a nossa coluna? É mais ou menos esse esquema aqui. Isso aqui é um modelinho de tensigridade. Então, a gente tem as vértebras, que são estruturas rígidas, ósseas, e a gente tem esses cabos aqui, ó, que estão ligando como se fosse um crochê, tá vendo? Que são as fáscias, tá, gente? Na verdade, a gente tem aqui músculo, fáscia, ligamento, tá bom? Mas pensem que em cada andar dessa coluna, eu tenho vários tecidos que vão passando e que vão sustentando essa coluna e distribuindo a carga dessa coluna. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que assim, ó, olha de novo aqui no modelo das pedras. Se eu tenho uma coluna onde as minhas fáscias não estão funcionando bem, se os meus músculos estão rígidos, essa coluna ela tá mais próxima desse modelo aqui, ó, que a gente chama de modelo de compressão. Toda a ação da gravidade, ela vem aqui, ó, e achata vocês, achata uma vértebra na outra. E sabe qual que é o problema disso? As nossas vértebras, elas não têm uma estrutura que foi feita para carregar o peso do corpo inteiro. Vocês sabiam disso, tá? A nossa coluna não foi feita para carregar o peso do corpo inteiro. Se ela estiver trabalhando nesse modelo de compressão aqui, é daqui que vem as hernias de disco e tal. Por quê? Porque não aguenta, tá, gente? Mais cedo ou mais tarde, você tem uma compressão dos discos intervertebrais que ficam aqui, ó, né, no meio de cada vértebra. São discos gelatinosos que funcionam como amortecedores, tá, gente? E aí o corpo não aguenta sustentar todo esse peso. Desse modelinho aqui, ó, de tensigridade, o que acontece? Imagina que assim, ó, eu tenho um bloquinho aqui, aí tem um tecido. Aí distribui a carga para todas as regiões aqui. Aí tem outra vértebra aqui, tem mais um monte de tecido aqui. Então, a carga ela não tá só nesse eixo aqui, tá? A cada andar ela vai se distribuindo. Então, é como se fosse uma grande teia de aranha, tá? Igualzinho aqui nessa fotinho que eu tô circulando, que no corpo inteiro vai distribuindo a carga que a gente recebe, tá? Opa, volta. Então, o que eu quero dizer para vocês? A nossa coluna ela tem que estar funcionando como um modelo de tensigridade e para isso eu preciso que esses tecidos moles aqui estejam funcionando bem, né? Estejam com mobilidade, tá? O maior pecado que você pode cometer para sua postura é estar com isso aqui travado. Isso aqui antecede a questão
da força, gente. Primeiro isso aqui, depois a parte de força. E agora vamos fazer um teste? Agora eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Dá pra fazer aí na casa de vocês, tendo uma cadeira provavelmente, tá? Senta na pontinha dessa cadeira e vocês vão fazer isso aqui, ó, igual o vídeo. Vocês vão enrolar a coluna lá pra baixo e vão observar, vão pedir pra alguém também, né? Porque quando tem alguém pra ajudar, melhor ainda. Vocês vão descobrir se vocês têm uma rigidez aí na região lombar desses tecidos. Então, o ideal, deixa eu dar uma pausa. Ó, o ideal quando você dobra seu corpo para frente é que você faça uma curvatura homogênea, tá? Olha só, é um arco do começo ao fim, tá bom? Isso aqui é o saudável. Agora, se você tiver com alguma restrição nesses tecidos, podem acontecer compensações como essa, ó. Vou soltar aqui o vídeo agora para vocês verem. Primeira compensação, dificuldade de soltar o pescoço, ó. Vou dar uma pausa aqui. Tá vendo que o pescoço ficou tensionado assim para cima? O que eu vejo disso aqui nos meus alunos é muito frequente, tá? Porque já tem um encurtamento aqui. Esse é um primeiro padrão de compensação. Segundo padrão. Ó, essa linha amarela aqui, ela tá mostrando quando tem um encurtamento da face inteira, porque tem uma face que ela começa aqui e ela passa por trás de todo o corpo. Na verdade, ela continua até o pé aqui, tá? Mas pode ser que toda essa linha aqui esteja encurtada, não só esse pedacinho. Que mais? Aí tem que fazer exercício integrado. Tem gente que não consegue descer tudo, tá? A pessoa trava. E aí, ela vai perceber que essa região lombar aqui, ela não faz a curvinha. Tá vendo que ficou uma linha reta? Tá? Isso aqui também, pra mim, é uma das situações piores e tá relacionado diretamente aí à rigidez do quadrado lombar, tá, gente? Então, a gente já tava mostrando o quadrado lombar pra vocês, ó, ele mora aqui nessa região. E aí, a pessoa vai ter muita dificuldade de mobilizar e de fazer a flexão do tronco à frente. Isso aqui fica duro, reto, tá? Travado igual uma pedra. Então, pede ajuda depois de alguém para avaliar, tá? A gente pode passar a mão assim nas costas para sentir se tá tudo redondinho ou se tem algum pedacinho que tá mais em bloco. E você mesmo de fazer esse exercício, você vai sentir, né? Se queima as costas, se é muito difícil de soltar a cabeça, se você sente muita dificuldade de respirar fundo, tá bom? Tudo isso aí são sinais de encurtamento. Olha outro teste que eu quero que vocês façam aí também, tá? Se vocês deitarem no chão e puxarem o joelho no peito, a gente consegue perceber uma compensação grande se vocês têm um encurtamento naquela linha da frente que eu comentei do ilho-psoas, tá? Então, deixa eu dar uma pausa aqui para explicar para vocês. Lembra que eu falei do ilho-psoas, né? Aquele músculo que passa na frente do quadril e que está sustentando a lombar, tá? Como que eu sei, basicamente, se esse músculo está encurtado? É esse teste, tá? Esse é um teste que chama teste de Thomas, mas ele tá adaptado. Ele no consultório a gente faz de outro jeito. Para vocês fazerem na casa de vocês, eu vou ensinar assim. Então, deitou, barriga para cima, puxa um joelho no peito e deixa a outra perna esticada, tá? Aí é o seguinte, se alguém puder te ajudar e puxar a perna para você, melhor ainda. Se você sentir que quando você puxa, ó, dei play de novo aqui, olha pro vídeo. Se você sentir que quando você puxa, o seu quadril sobe assim e a outra perna sobe junto, tá vendo? Ó, aqui embaixo a perna subindo também. Isso é um sinal de encurtamento aí do ilho-psoas, no reto femoral, tá bom? De novo, deitou, puxou. Se tiver alguém para assistir você melhor, ó lá o músculo tá em amarelo, tá vendo? Ó. Se você suspender a perna que está estendida, o teste é positivo, você tem um encurtamento e precisa dar mais atenção para essa região.
pode ser que a sua dor lombar e que sua barriga postural sejam parte da sua dor e da sua barriga postural sejam por conta dessa musculatura aqui, tá? Olha outra musculatura aqui que é chave, gente. Eu vou fazer um teste com vocês. Esse é o transverso do abdômen. Então, a gente tem vários músculos na região aqui do centro do corpo, tá? Antes a gente falava muito, a gente tem que fortalecer o abdômen, Não, a gente tem que fortalecer o core. O core é um grupo de músculos, tá? Tem várias musculaturas aqui que estabilizam a nossa coluna e o nosso quadril. Se a gente não tem um core forte, não dá pra fazer nada, tá? Fora essa questão postural e das dores. O core, ele é a base da estrutura e de como a gente consegue estabilizar o centro para poder mexer as extremidades. No caso do transverso do abdômen, que é esse músculo em verde que vocês estão vendo aqui, ele tem uma função muito importante, tá? Ele é um músculo que ele é mais profundo e ele funciona como uma cinta, um cinturão, tá? Imagina que você tá com uma cinta apertando você lá para dentro e quando ele contrai, ele inclusive reduz a sua cintura. É o único músculo que quando você fortalece, você consegue ter um efeito de diminuição da barriga, tá? Não existe fazer abdominal para perder barriga, para perder cintura. Agora, quando eu fortaleço o meu transverso, tá? Eu consigo sim reduzir a minha cintura por conta disso. As fibras dele são nesse sentido, quando eu contraio, elas afunilam dessa forma, tá? Agora, a gente tá pensando na estética. Não, eu tô pensando que a minha barriga vai ficar mais pra dentro e eu tô pensando que isso tá sustentando a minha coluna, tá abraçando as minhas vértebras para evitar aí uma instabilidade, uma compressão de um nervo, uma hérnia de disco, né? Então, é bem importante. A grande maioria das pessoas que tem a barriga postural e dor lombar tem uma fraqueza no transverso. E aí não sabe nem como contrair, tá? Então eu vou ensinar vocês e eu vou fazer 2 testes para vocês se avaliarem aí, pode ser? Tá? Já prepara aí que vocês vão fazer. Então o primeiro deles quando você faz a sucção do seu umbigo para dentro, ou seja, eu murcho o meu umbigo, vou ter que levantar para mostrar para vocês. Lá vou eu, ó. Então tô aqui. Se eu estou solta, vou ficar aqui assim que as 2 câmeras me veem. Ó, soltei a barriga, tá? Vou ativar o meu transverso. O que eu faço? Eu vou murchar o umbigo como se eu quisesse encostar ele lá nas costas. Olha o que acontece. Viram? Tá? Isso aqui é a ativação do transverso, ó. Reparem, dá até pra ver na câmera, que a parte de trás aqui também mexe, tá, gente? Ele é um cinturão. Então, ó, de novo. Viram mexer? Viram? Tá? Eu quero que vocês treinem isso daí, tá? E aí, o legal é vocês colocarem a mão, deixem o dedão aqui atrás para vocês sentirem a parte da lombar, deixem a mão bem firme e façam esse movimento de sugar e de soltar, tá? Quem fizer isso daí e não sentir absolutamente nada, nem uma coceguinha nos dedos, sinal que esse músculo ele tá tão dormindo, ele tá tão no sono profundo, que você não consegue nem sentir, ele tá muito hipotônico, tá? Então, a gente precisa fazer um jeito para fortalecer, certo? Como que eu posso fortalecer? 2 exercícios, tá? A ponte é a elevação pélvica, tá? Eu não tenho a foto aqui do exercício, então eu vou explicar ele para vocês. Você deita de barriga para cima e suspende o quadril, tá? Basicamente isso. Ah, Marina, mas eu não sei, está explicando. Gente, esse exercício eu vou mandar para vocês, tá? Lembra que vocês vão receber um PDF com uma senha, vocês vão abrir esse PDF, só para quem ficar até o final da aula, inclusive. E aí, você vai ter os exercícios lá para você lembrar, tá? Então, eu fiz essa elevação pélvica. Tô com a minha mão lá, tocando a minha cintura inteira. Nessa posição, eu vou sugar o umbigo, tá? Então, suguei o umbigo. Ativei o transverso. Aperta com a ponta dos dedos. Sente se você consegue
sentir um pouquinho mais de tônus nessa musculatura, tá? E permaneça nessa postura isométrica pelo menos uns 30 segundinhos, tá bom? Empurrando o quadril o máximo que você pode para cima, contraindo o glúteo também, ok? Esse é um exercício que, além de ser bom para você testar se você consegue uma ativação melhor do transverso, ele já está fazendo você treinar o transverso, ok? E a famosa prancha, gente. Eu coloquei aí 30 segundos de prancha porque é o seguinte: se você não consegue sustentar o seu corpo numa prancha ventral, né? Então, pode ser com o antebraço no chão, pode ser com o braço esticado. Se você não consegue manter uma prancha por 30 segundos, sem deixar o quadril despencar, esquece. Quer dizer que você está com muita fraqueza nessa musculatura. 30 segundos é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Que você deveria conseguir fazer essa sustentação. Então, já é um teste, o teste dos 30 segundos, e já é um treino, tá? Aí, se você conseguiu fazer os 30, na próxima você vai tentar fazer 45. Na próxima você vai tentar fazer 1 minuto. Séries de 1 minuto tá, ó, lindo. E aí tem várias e várias variações de prancha que vão aumentar a intensidade, mas prancha, sempre que você fizer uma prancha, se ela é ventral, se ela é de lado, tal, sempre vai trabalhar o transverso. Por isso que não pode nunca na sua vida faltar uma prancha no seu treino, tá bom? Muito importante para prevenir a barriga postural e a dor lombar. E aí tem outras técnicas que eu não vou comentar agora nessa aula, tá? Mas se vocês quiserem pesquisar sobre, ó, são técnicas de contração do transverso com uma respiração específica. São essas que eu tô circulando aqui. Então eu tenho o vácuo, o bracing, a técnica dos abdominais hipopressivos. Eu poderia acrescentar aqui o LPF, que chama low pressure, tá? Todas essas técnicas trabalham de um jeito muito eficaz o transverso. Agora vamos pensar nos exercícios que vocês podem fazer, tá? Eu vou dar um exemplo de cada um, pelo menos, falando sobre esses músculos e fáscias que eu comentei na aula de hoje. Então, para eu alongar o meu ilho-psoas, lembra que a gente fez o teste de Thomas para ver se essa região estava encurtada? Olha lá um exercício excelente para você alongar, tá? Ah, mas eu tô sentindo alongar muito minha coxa. Gente, vocês já entenderam que isso vai interferir lá na lombar de vocês e o porquê que isso vai interferir. Já foi explicado, tá? Então é importante alongar, não tem jeito, não vai dar pra fugir, tá bom? Ah, mas eu tô com a coxa muito travada, vai ter que soltar a face primeiro para depois fazer o alongamento. Pega um rolinho e passa nessa coxa. Ai, volta. Ó. Esse é um exercício, tá bom? Ó, joelho no chão, uma perna na frente, puxando o pé lá atrás. Posso pôr o pé em cima de uma cadeira, empurro meu quadril para frente e para baixo, tá? São dois exercícios que alongam essa cadeia anterior aí, os flexores de quadril, ok? O que mais que eu posso fazer de exercício? Eu falei para vocês do quadrado lombar, que é uma região extremamente rígida. Falei da fáscia toracolombar, que também está associada, 80% das dores lombares estão associadas a isso. Como é que eu posso trabalhar essa região, Marina? Olha, as torções, os exercícios de torções são excelentes para mobilizar e alongar o quadrado lombar, tá? Aqui eu tô mostrando dois exemplos, duas posturas que vocês podem sustentar. Sempre que vocês forem fazer um alongamento, gente, o mínimo que vocês têm que sustentar são 30 segundos, tá? O mínimo. E aí, trabalha para um lado, trabalha para o outro, sempre pensando naquela questão do desconforto suportável, aonde você consegue relaxar. Não adianta você fazer um alongamento muito intenso que você esteja se contraindo todo, você não quer soltar. Se você se contrair, você não vai soltar nada. Por isso que a gente pede para ir no limite da dor e do suportável e para respirar. Quando a gente respira, fazendo exercício, a gente consegue trazer essa consciência de ir relaxando pouco a pouco, tá? O que mais que vocês podem fazer com essa dor lombar? Flexão lateral do tronco. Esses aqui, gente, são os meus queridinhos, definitivamente. Sabe por quê? Porque lembra que eu mostrei lá um videozinho do quadrado lombar que ele faz a flexão lateral do tronco?
né? As pessoas, elas esquecem disso, né? E aí a gente pensa que flexão lateral do tronco é abdominal oblíquo e tal. Gente, quadrado lombar, esse cara é um dos vilões e um dos protagonistas desse cenário de dor lombar. Como que eu posso alongar e treinar? Nesse exercício que eu tô mostrando pra vocês, eu já tenho 2 em 1, sabe por quê? São 2 exercícios que a gente faz no Fitness Flow, eles vêm da yoga, chama Trikonasana, esse aqui, tá? E aí, ó, vou mostrar como que você pode fazer para alongar e adaptar caso você não consiga fazer esse aqui, ó. Esse aqui é com a mão no chão, fica muito mais intenso tocar a mão no chão. E eu tô com uma perna flexionada, tá? A triconasana é esse aqui, ó, quando a gente tá com as 2 pernas estendidas, eu posso pôr a mão no chão aqui também, tá? Então essa mão que tá numa cadeira pode ser no chão, essa é a posição mais intensa, seria. Ou eu posso fazer, ó, com um apoio, que nem essa senhora tá apoiando numa cadeira. Isso aqui era uma cadeira que eu cortei, tá, gente? Agora, fiz a inclinação do tronco, eu estou alongando a minha lombar, tá? Encaixo bem o quadril para frente, estou alongando a minha lombar. E para fortalecer, você pode manter essa mesma postura. Se você estiver aqui, ó, nessa mesma posição e tirar esse braço de apoio e sustentar lá, ó, tal, fazendo bastante força, você vai perceber que você está fazendo uma contração excêntrica, que a gente fala, uma postura de alongamento, e isométrica, que é a contração que a gente não tem movimento. Esse tipo de exercício, quando eu faço uma contração em alongamento e isométrica, é a fórmula perfeita para a gente treinar a força dos músculos posturais. Vou repetir. Então, músculo de postura, a gente treina diferente de músculo de movimento, tá? Como que eu faço isso? Treinando na especificidade dele, na função dele, que é sustentação paradinha ali. Então, isometria, tá? E eu posso deixar o músculo se encurtar, se achatar? Não, a gente quer que ele expanda. Então, eu vou fazer um alongamento e depois vou fazer a força no alongamento. Entenderam, gente? Lá. Vamos pro próximo. Falando ainda de fortalecimento, tá? É importante a gente trabalhar tanto no dinâmico quanto no estático. Eu falei dos músculos posturais, né? Aí vocês viram um vídeo dinâmico, por quê? Porque eu tive que fazer uma hiperextensão de coluna, então, ó, deitada de barriga para baixo, tentei elevar o meu peito do chão. Aí eu tô integrando toda a cadeia de músculos paravertebrais que fortalecem e estabilizam a coluna, tá? Esse é um exercício que ele já faz a integração do conteúdo da primeira com a da segunda aula, tá bom? Da corcunda, então os músculos lá da parte superior das suas costas até a lombar, ok? Mas é interessante você, quando você está começando, você fazer essa postura e manter em isometria. Sentiu que ganhou força? Aí você pode fazer movimentos, tá? Sobe, desce. Sempre lento, controlado e respirando. E um exemplo de exercício estático que é excelente, um dos meus favoritos para fortalecimento também na cadeia posterior, principalmente do quadrado lombar, é esse aqui que eu tô mostrando, ó. Esse aqui é o perdigueiro, tá, gente? Também eu prescrevo ele demais no meu método. E o perdigueiro, eu faço esse alinhamento, né? Então, eu parto da postura de 4 apoios, eu estico um braço, estico a perna contrária e vou tentar manter o alinhamento aqui, ó, sugando o umbigo. Lembra o negócio de sugar o umbigo do transverso? Se eu deixo a barriga solta aqui, ó, vai vir uma pressão nas costas. Então, eu faço tudo que vocês aprenderam, a gente vai ligando uma coisa na outra, tá bom? Eu faço a sucção do umbigo e faço a contração aqui, tanto do transverso quanto do quadrado lombar. Ok, gente. Quero saber de vocês agora, tá? Perguntas. Vou mudar aqui para o YouTube. Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais para cá aqui para conseguir para vocês. Como é que vocês estão? Ó, Eliane falando que adorou o conteúdo. Que legal, gente.
A Jurema falou que fez a prancha. Ah, que legal. Ó, eu vou responder as perguntas e já vou também adiantando para vocês que a gente vai fazer mais um sorteio agora, tá? Então, para quem ficou até o final, vou pedir novamente, aqueles que vocês mandaram antes não tá valendo, tá? Tem que mandar tudo de novo agora. Vocês têm 5 minutos para mandar o arroba do Instagram de vocês. Quem não tem Instagram, pede do filho, da namorada, de quem for que seja, para você conseguir participar do sorteio de uma consultoria comigo, tá bom? Consultoria individual pra gente fazer e pra eu te ajudar aí com as suas dores e com a sua postura, certo? Mais um recado, amanhã, gente, a gente tem mais 2 aulas, tá? Então amanhã, 9 da manhã e 10 da manhã, a gente vai ter uma aula falando sobre ciático, então eu vou dar vários exercícios para vocês falando sobre ciatalgia. E na última aula eu vou falar sobre bumbum achatado, sobre amnésia glútea. Então como é que você consegue fortalecer o glúteo de um jeito adequado? O glúteo, ele é muito, mas muito importante para a estabilização da nossa coluna. Ele é um dos músculos do core, tá? E é muito normal as pessoas não saberem como ativar o glúteo do jeito correto. Então, essas são as 2 aulas de amanhã. E amanhã também teremos mais 2 sorteios, tá? E uma oferta super especial para vocês participarem da minha metodologia, quem quiser. Então, amanhã, gente, amanhã é o grande dia. Sábado eu sei que a maioria de vocês não trabalha. Então, eu realmente quero muito que vocês venham e quero que vocês também chamem mais amigos para participar da jornada, tá? Deixa eu ver as perguntas. Exercícios para desgaste das facetas. Olha, o desgaste que aconteceu, o Miro que está perguntando isso, tá, gente? A gente tem as facetas, que é uma parte da nossa vértebra, tá? Quando a gente tem esse desgaste, sinal que foi por conta de uma situação que te levou a uma compressão, tá bom? Então, o que você... Não tem como eu reverter um desgaste. Uma vez o desgaste feito, ele tá lá. O que a gente tem que fazer? Evitar que esse desgaste continue aumentando, tá bom? Então, a gente tem que conseguir estabilizar essa situação para que ela não piore. Como que eu faço isso? São todos os exercícios que eu passei nessa aula, gente, tá? Todos esses aí vão ajudar para que você não tenha mais problema com isso, não chegue a piorar o seu desgaste. Que mais? Deixa eu ver. Eu sinto que a minha estrutura não está de acordo com o meu peso. Tenho 1,78 para 104 quilos. Existe uma regra de peso e altura para melhorar o fortalecimento da coluna? Não, olha, não que eu conheça, viu, Roberto? A gente sabe, assim, que quando você faz um exame de composição corporal, o peso é uma coisa que não é o mais importante. A gente tem que ver que quando uma pessoa tem muita massa muscular, o músculo ele pesa mais, certo? Tem pessoas que têm uma estrutura óssea também maior, então o osso pesa mais. Então, às vezes você é grande, pesado porque você tem muito músculo, ou às vezes é realmente porque você tá com obesidade, sobrepeso. Então, a questão peso em si não é o problema. Um corpo cheio de músculo pesado, ele se sustenta. O problema é o corpo que não tem musculatura, que está encurtado, tá? Então, não tem uma relação nesse sentido, uma regra matemática, mas se você quiser saber direitinho, tem um exame chamado bioimpedância que você pode fazer para saber como é que tá a tua composição corporal. Agora, o melhor é o corpo dando sinais pra gente. Se você está sentindo dor, o corpo já fala para você que tem alguma coisa de errado, que tem uma sobrecarga ali, tá? Se é sobrepeso, eu não sei, se é porque você tá fazendo movimentos errados, se falta treinar, aí você precisa ver com algum profissional ou precisa de uma orientação para ir fazendo, que nem esses testes que eu fui fazendo, eu fui tentando direcionar vocês à distância para vocês conseguirem conhecer um pouquinho mais do corpo de cada um de vocês e para tentar ajudar vocês na identificação do problema, tá? Meus alongamentos favoritos são esses que ajudam a lombar. Não pode ser coincidência, meu corpo pede mesmo, a Camila tá falando. Não é coincidência, Camila. Eu não comentei com vocês porque o começo da live ela foi bem, assim, atrapalhada porque o YouTube não tava funcionando. Mas eu trabalho com isso hoje
Quem não me conhece, eu vou falar. Eu trabalho com isso porque eu sofria muito de dor lombar. Mas sabe o que é muito? Eu tive uma lesão, eu fraturei uma vértebra quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu era bailarina. E aí eu sofri muito, a vida inteira sempre com muita crise, muita dor. E eu queria fazer faculdade de educação física, não podia. Então assim, eu tive bastante, eu sei o que é estar na pele de quem tem dor. Só que isso no final virou um motivo para eu correr atrás e eu comecei a estudar a respeito, me formei nisso e hoje eu trabalho com isso para ajudar as pessoas que passaram pelo que eu passei, tá? Então assim, na época, eu fiquei 10 anos sofrendo desse problema. Na época, eu tinha pouca idade, eu tinha engordado pra caramba, eu ia pra academia porque falavam que eu precisava treinar, mas eu saía de lá com umas dores assim, que eu sentia que tinha alguma coisa de errado. Por quê? Porque realmente eu tinha face travada, eu já tinha ido na fisioterapia, tá, gente? Mas eu não tinha zerado. Então me faltavam informações de exercícios que iam me ajudar. E faltou também falar que nada vem por um acaso. Eu tô dando uma informação para vocês e tô deixando muito claro que isso não é uma pílula de tirar a dor de hoje para amanhã. Isso é um trabalho, isso tem que ser responsabilidade de cada um de vocês. Vocês precisam fazer todos os dias, se dedicar, tá? Não tem outro jeito, na vida tudo é dedicação. Eu tô falando o que funciona, tá? Eu tô orientando vocês. Se vocês não conseguir dar conta disso, aí é o problema de cada um. Você tem que fazer os exercícios, tá bom? Que mais? Não consigo caminhar, muita dor nas costas, Elias. Então. Gente, quem tá com um problema assim, de muita dor, deixa eu falar uma coisa importante. Existe um abismo entre uma pessoa que tá com muita dor, que pode estar com uma hérnia de disco, tá? Com uma compressão na coluna do nervo ciático, que é o assunto da aula de amanhã, tá vendo? Uma aula, ela continua na outra, tá, gente? Então, por isso vocês não podem perder. Na verdade, parecem temas diferentes, mas eles são o mesmo assunto quase, tá? Uma pessoa que ela tá num estágio de crise, de inflamação, de dor aguda, não pode fazer exercício, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir no médico, tá? Seu médico, ele vai te prescrever talvez uma fisioterapia, vai te prescrever analgésicos, tá? Vai te prescrever relaxante muscular, anti-inflamatório. Aí, depois que você saiu da crise, aí sim você tem que vir fazer os exercícios, tá? Então, entendam que passo a passo, tem gente que só tem um problema postural, uma dorzinha no final do dia, uma queimação. Puta, já manda ver nesses exercícios que eu falei aqui, que já vai te ajudar pra caramba. Tem gente que tem filho pequeno de colo, não aguenta segurar a criança, porque fica o dia inteiro lá. Então assim, enquanto você não chegou no problema, num diagnóstico de dor de coluna, assim, de hérnia de disco, sabe, tá em tempo de agir. Sabe? Não espera chegar numa situação de crise, né, para começar a intervir. Porque a grande verdade é que a gente só começa, é triste essa realidade, né, que a gente só começa a fazer alguma coisa depois que a coisa aperta, quando está incomodando muito, tá? Mas vejam que hoje, até por causa do celular, do computador, quantas pessoas, gente, estão muito corpo, quando eles são jovens, você vê criança, adolescente, assim, ó, como é que eles vão chegar na idade adulta nem tô falando de terceira idade ainda, tá? Então, realmente a gente precisa ensinar essas coisas que eu passei pra vocês, a gente tem que ensinar pros nossos filhos. Olha o Bruno, quando eu acordo parece que, como que é? Quando eu acordo, pareceu uma catraca estralando tudo no meu corpo, muita dor nas costas. Gente, isso daí é corpo travado, né? Precisa de movimento, precisa lubrificar. A Maria, tenho 69 anos e há muito tempo ainda há tempo de correções, só os treinamentos da academia sempre, musculação e aeróbica, eu sinto dores constantes na coluna. Olha, é muito comum, eu já comentei isso também. A Maria, ela tá falando que ela treina, ela faz musculação, faz ginástica, né, exercício aeróbico, mas ela tem muita dor na coluna. Maria, você não tá fazendo os exercícios específicos de postura, que é o que eu tô falando aqui, né? Você já tá fazendo uma musculação para fortalecer um monte de coisa, que tá te trazendo vários benefícios, mas entenda, gente, tem exercício específico, tá?
Tem exercício específico de postura. A live do Instagram caiu aqui. Vamos lá. Última pergunta. Vou selecionar aqui pra gente ir pro sorteio. Vamos ver. Sinto meus ombros totalmente tortos fazendo esse movimento. Meu problema postural é com essa coluna puxando pro lado. A Camila tá falando. Muito provavelmente ela tá falando de uma situação de desequilíbrio lateral, pode ser uma escoliose, né? Quando a gente tem isso aqui. E lembra que eu falei do quadrado lombar, que ele puxa a gente de lado? Muito provavelmente, Camila, se você fizer aí solturas da fáscia e alongamentos do quadrado lombar, você vai conseguir equilibrar teu corpo, tá bom? A Marta, obesidade contribui para o enrijecimento? Sim, é mais sobrecarga. Sempre que a gente tem mais sobrecarga nas nossas articulações, a gente tem um enrijecimento das fáscias também, tá bom? E tem outra pergunta aqui, ó. Como hidratar as fáscias? É com movimento. Viu, gente? Vocês não tem como escapar, tá? Então, para conseguir hidratar e resgatar a saúde da fáscia, é movimento, exercício. Marina, me sinto um pouco estranho com a barriga para cima e a corcunda e chego a me esticar os ombros para trás, mas não fica legal por ser magro, mas ao mesmo tempo cansa. O Vlamir, ele tá falando que ele não se sente bem em fazer esses exercícios, né? Que ele se sente cansado. Lógico, gente, é aquilo que eu falei. Provavelmente, Vlamir, você tá com tanta face presa, tanta coisa te puxando para baixo, que é muito difícil você ficar em postura. Você só vai conseguir ficar em postura de um jeito confortável depois que você soltar essas fáscias em primeiro lugar, depois os músculos e depois chegar num ponto de fazer fortalecimento, tá bom? Pensa nisso. A Sayonara falando, você tá me escrevendo e eu treinando. A Sayonara, gente, eu conheço a Sayonara. Sayonara formada em educação física, tá, gente? Pra vocês verem como que muita gente que entende bastante de exercício também sofre com essa situação. Ela tá falando que ela sente dor quando treina. Lógico, tem que fazer exercício postural. Se no treino não tem exercício postural, não tem alongamento, não tem trabalho pra face, não vai rolar, tá? Vamos ao sorteio? Tem a pergunta da Beth, vocês sabem? Pergunta da Beth, qual que é? Fala aí. Por favor, responda quem tem placa na coluna pode fazer os exercícios. Gente, a Beth tá perguntando se quem tem placa na coluna pode fazer os exercícios. Olha só, Beth, no teu caso é bem importante você ter uma ajuda de um médico ou de um fisioterapeuta, tá? Mas o que você não pode fazer é não se movimentar. O que você vai ter que fazer é adaptar os exercícios para a tua realidade. Onde o médico fez a cirurgia e pôs uma placa, não tem como, ali você não vai mexer, tá? Ali foi fixado. Isso é ruim pro corpo humano, tá, gente? Então, você precisa mexer e cuidar e fortalecer, porque assim, imagina que a placa tá aqui, né? Então, a partir desse lugar aqui tem movimento e aqui nesse lugar aqui tem movimento. Esses pontos de conexão entre a placa e a parte que move são pontos de atenção. Você precisa fortalecer muito isso, sabe por quê? Para evitar que você tenha problema nessa vértebra de cima e nessa vértebra de baixo da placa, entendeu? Então assim, em linhas gerais, você tem que fazer os exercícios, 2, você tem que adaptar, você não vai conseguir arredondar completamente, isso é impossível por conta da placa, e 3, você tem que fortalecer muito o seu core, todos os músculos paravertebrais aí, para evitar ter um problema futuro nas vértebras de cima e de baixo, ok? Vamos ao sorteio? Eu falo que eu vou falar, mais uma pergunta, eu já respondi 30. Depois eu vou fazer um plantão de dúvidas, tá, gente? Lá no Instagram, acho que vou fazer uma live, vocês perguntam mais.